Sabe aquela história de que da dor pode nascer algo bom? Pois é. Hoje a gente vai falar sobre uma lei brasileira que é exatamente isso. Ela surgiu de uma tragédia, mas hoje ela é uma ferramenta poderosa que salva vidas. E tudo se resume a uma palavra: preparação. E essa frase que está na tela, nascida de uma tragédia evitável, ela diz tudo, né? Não é uma lei que veio do nada, de uma discussão teórica em uma sala de reuniões. Não, ela é uma resposta direta a um acontecimento real, super doloroso, que escancarou uma falha que simplesmente não podia mais existir. Então, para a gente entender o peso dessa lei, o porquê dela ser tão crucial, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e conhecer a história que deu o pontapé inicial em tudo isso. Foi o caso do pequeno Lucas. A história dele foi o que acendeu o estupim. Pensa só, a falta de alguém que soubesse o que fazer naquele exato momento mostrou o quão vulneráveis as nossas crianças estavam, justo nos lugares que deveriam ser os mais seguros do mundo. Isso gerou uma comoção gigante no país todo, sabe? As pessoas exigiam que algo mudasse. E a mudança veio na forma da Lei Lucas. O que ela faz? Basicamente, ela diz com todas as letras: treinar os funcionários em primeiros socorros não é mais se quiser ou se der. Agora é obrigatório, é um dever, por lei, para proteger a criançada. Ok, então é obrigatório. Mas obrigatório para quem exatamente? Quem é que tem essa responsabilidade nas costas? Bora ver quem tá nessa lista. E olha, a lista é grande, viu? É basicamente todo mundo que lida com criança. Professor, assistente, diretor, pessoal de creche, de buffet infantil, de acampamento de férias. A ideia é genial, na verdade. Criar uma verdadeira rede de segurança. Não importa onde a criança esteja, seja na escola ou na festinha, a lei quer garantir que sempre vai ter alguém ali do lado que sabe exatamente o que fazer numa emergência. E é aqui que está o pulo do gato, o primeiro atendimento. Aqueles primeiros minutinhos, eles são cruciais. Muitas vezes, são eles que definem o desfecho de tudo. A pessoa que tem o treinamento vira tipo uma ponte, sabe? Uma ponte de vida, que segura a situação até ajuda profissional como o SAMU ou os bombeiros chegar. Beleza, agora vamos para o que interessa de verdade, a prática. O que é que se aprende nesses treinamentos? Quais são as manobras que, literalmente, podem salvar uma vida? E a gente não pode esquecer. Tudo começou por causa de um engasgo. Por isso mesmo, saber como agir num caso desses, como desobstruir as vias aéreas, é a base, o pilar de todo o treinamento. Certo, vamos lá. Manobra de desengasgo em bebês, até 1 aninho de idade. É uma sequência que precisa ser feita do jeito certo. Imagina aqui, o bebê fica de bruços, apoiado no seu antebraço, e a cabecinha dele tem que ficar um pouco mais baixa que o corpo, ok? Aí você dá 5 tapinhas firmes, tá? Com a base da mão bem no meio das costas, entre os ombros. Deu os 5, vira o bebê com cuidado, mas com agilidade, apoiando ele no outro braço. Agora no peito dele, bem no centro, você faz 5 compressões, usando só 2 dedos. E o segredo é esse: alternar os 5 tapinhas nas costas com as 5 compressões no peito. E repete até o objeto sair. É por isso que o treino em bonecos é tão importante, para pegar o jeito da força e da posição certinha. Mas e se a situação piorar? Um engasgo pode, infelizmente, evoluir para algo ainda mais sério. E se a criança parar de respirar? Se o coração parar? E aí, o que se faz? É aí que entra a famosa RCP, a reanimação cardiopulmonar. O primeiro passo é ter certeza. A vítima não responde, não respira, então é hora de agir. E agir rápido. Começam as compressões no peito, uma atrás da outra. O ritmo tem que ser rápido, entre 100 e 120 por minuto. Um truque é pensar no ritmo da música Staying Alive, ajuda a lembrar. E um detalhe super importante: depois de cada compressão, tem que deixar o tórax voltar todinho para a posição normal. Isso é o que faz o sangue circular. Basicamente, você está fazendo o trabalho do coração até a ajuda especializada chegar e assumir. Mas esse treinamento é muito mais do que só aprender a técnica. O impacto de ter gente preparada vai muito além daquele momento de sufoco. Vamos ver o que isso muda no geral. Olha só esse número, mais de 40 mil pessoas. E isso é de uma única empresa que dá o treinamento. Imagina somando todas as outras pelo Brasil afora. A Lei Lucas criou um verdadeiro exército de anjos da guarda, sabe? Uma rede de guardiões da vida espalhada pelas escolas do país inteiro. É impressionante. E para uma escola, para uma creche, os benefícios são enormes. Claro, o principal é salvar vidas, não tem nem o que discutir, mas tem mais. A escola fica em dia com a lei, os pais se sentem muito mais seguros de deixar os filhos ali, e o ambiente todo mundo se sente mais protegido.
E tem esse termo aí, blindagem jurídica, que é super importante para os diretores e donos de escola. O que significa? Significa que, se acontecer alguma coisa, Deus nos livre, a instituição pode mostrar: olha, eu fiz a minha parte, eu treinei minha equipe, eu segui a lei. É a prova de que a escola foi responsável, que se preocupou de verdade. E tudo isso que a gente conversou até agora nos leva para uma reflexão final. Uma pergunta que sai dos muros da escola e vem parar aqui para cada um de nós. A Lei Lucas é um exemplo incrível de como a dor de uma família virou uma proteção para milhares de outras. Mas a pergunta que fica é: e se fosse agora? Com a gente, em casa, num restaurante, na rua, a gente saberia o que fazer? A história do Lucas nos deixa essa lição, né? A preparação é aquela linha fininha, mas que separa um final feliz de uma tragédia que podia ter sido evitada.